Amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, te louvamos pela vida, pela salvação. Agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos. Abençoa os que estão sempre conosco, nossos ajudadores, nossos intercessores. Abençoa na congregação, Senhor, membros e congregados. Guarda, Senhor, a Tua igreja, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos. Nos ensina, Senhor, a andar no Teu caminho, fazer a Tua vontade. Nos dá vigor e graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E esta é a edição 1105, ano 21, e o tema de hoje, meus amados irmãos, é um tema para mexer com o nosso coração. A fidelidade e a segurança. Os fiéis acreditam. Os fiéis, as pessoas em comunhão com Deus, acreditam, têm mais segurança, elas têm mais esperança, elas têm mais confiança. Então, nosso tema hoje, a fidelidade e a segurança. O texto bíblico, segundo o livro de Crônicas, capítulo 12, versículos de 1 a 12. É sempre bom aprender. O nosso Deus nos proveu com a sua palavra santa como uma porção que alimenta a nossa alma. É uma maravilha você receber a graça do Senhor, a gente receber a graça do Senhor cada dia. Então vamos à leitura. Segundo Crônicas 12, de 1 a 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele, do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se. Não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele,
para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua direção, a tua proteção. Fala conosco, Senhor, nos dando a tua ajuda. Fala, meu Senhor, aos corações, nos dá entendimento desta verdade santa, nos guarda cada dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso Deus nos conhece. Deus conhece o coração do rei e o coração do súdito. Deus conhece o coração dos que têm temor e amor a Ele e a sua obra. Deus sabe todas as coisas, mas como Ele é bondoso na sua soberania e bondade, Ele nos deu também a capacidade de escolher. É muito bom quando se tem discernimento, quando se tem realmente orientação divina e também inteligência, e fazemos escolhas coerentes, escolhas corretas, mas nem sempre é assim. Roboão era um príncipe, filho de Salomão, criado com a mais esplêndida formação. Boa educação, muito luxo, muita riqueza, muita honra, a honra paterna, de alguma forma, engrandece os filhos. Um rei tão honrado quanto Salomão teve príncipes admiráveis. Muito embora metade do governo de Salomão, a metade final, que é o pior, fosse desastrosa no sentido espiritual, ainda era grandiosa no aspecto administrativo e no aspecto político. Então, Salomão chegou ao fim, com toda a sua grandeza, com toda a sua fraqueza. Ele reinou 40 anos, os primeiros 20 anos ele reinou, digamos, em comunhão com Deus, e os últimos anos, os últimos 20, ele reinou sem comunhão com Deus. Ele morreu, como todo mundo, e o seu filho, Roboão, foi confirmado como sucessor. Ele sendo confirmado, ele se fortaleceu. Não diz em quanto tempo ele se sentiu seguro, com quanto tempo, se com 2 anos, com 5 anos, mas ele se fortaleceu. E agora, fortalecido, agora cheio de honra, agora cheio da riqueza do reino do Pai, agora cheio de glória, uma glória reconhecida no mundo de então, ele deixou o Senhor, abandonou a simplicidade, deixou a lei do Senhor, versículo 1 diz, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. À medida que ele se desvia da graça, à medida que ele abandona a prática da fé verdadeira, ele é seguido pelos seus súditos. É muito mais fácil zerar os compromissos do que assumi-los. No versículo 2, vai falar das consequências. Sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, no 5º ano, o rei do Egito, o rei Sisaque, o faraó Sisaque, subiu contra Jerusalém. Era Deus que estava, através do Sisaque, era corrigindo este mal do reino de Judá. O Senhor estava corrigindo, agora estava Israel dividido, já tinha o reino do norte, começando a sua, digamos, inimizade contra a casa real, e
tudo parecia se encaminhar de uma forma desastrosa. O Sisaque subiu contra o Roboão. O Sisaque ia levando 1.200 carros e 60.000 homens. E era inumerável o número do povo que vinha com ele. Era inumerável. Vinham líbios, aqui é mercenários. Os líbios eram mercenários, suquitas eram mercenários e os etíopes eram mercenários. Formaram um grande exército sob o poder de Sisaque. E tomou Sisaque as cidades fortificadas que Judá tinha, chegando até a proximidade de Jerusalém. Já estava prestes a atacar a capital. Aí veio a palavra do Senhor ao profeta Semaías, um profeta que não tinha muita tradição, mas Deus usa quem Ele quer. Usou Semaías, ele foi ao Roboão, ao rei, aos príncipes, e profetizou. Assim diz o Senhor, vós me deixaste e eu vos deixei. Vocês me deixaram e eu vos deixei. Só que, além de vos deixar, ainda entreguei na mão de Sisaque. Com esta palavra do profeta, confirmando a multidão que estava acampada próximo a Jerusalém, aí eles se humilharam, ensaiaram uma reconciliação com Deus. Se humilharam. O versículo 6 diz, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Nada disto nos sobreveio por maldade deste ou daquele. Não, é justiça divina. Nós, na verdade, estamos em falha com Deus. Aí veio a necessidade de se humilhar também perante o Senhor. O versículo 6 diz, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei também se humilhou. E disseram, o Senhor é justo. Eles se humilharam. Aí o Senhor viu isto. O Senhor contempla, o Senhor vê o nosso coração. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, o mesmo profeta, que profetizou lá. Agora, veio a palavra a Semaías dizendo, eles se humilharam, Semaías. Não destruirei desta vez. Se humilharam. Antes, em breve, lhes enviarei algum socorro. É maravilhoso pensar, meus amados, que Deus fala conosco nesta nossa linguagem, na nossa simplicidade, na nossa necessidade. Deus vê o coração. O Senhor viu que eles haviam se humilhado. E o Senhor diz ao profeta, olha, Semaías, eles se humilharam e não destruirei, não vou destruir. Não destruirei agora eles. Pelo contrário, lhes darei algum socorro, lhes enviarei algum socorro. É a bênção a gente aprender, porque o nosso Deus sempre pronto a socorrer. Lhes enviarei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, através do Sisaque, pelas mãos do Sisaque. Então, nosso Deus o Senhor impediu que o Sisaque destruísse ali, que houvesse realmente a vingança divina, porque eles se humilharam. Não foi muita coisa, mas se humilharam um pouco, reconheceram que haviam realmente deixado o Senhor. O versículo 8 diz,
porém serão servos de Sisaque. Não vou deixar que o Sisaque destrua aqui, mas vou deixar que o Sisaque imponha sobre eles tributo, o Sisaque imponha sobre eles, eles sejam realmente levados a acreditar que estão sob juízo. Não destruirei Jerusalém através do Sisaque, pela mão do Sisaque. Porém, vou permitir que ele domine, para que esta geração saiba a diferença de escolher me servir ou servir os reis da terra. A diferença da minha servidão faz a gente lembrar de Jesus quando diz: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo é suave. A suavidade do jugo do Senhor, a suavidade do serviço ao Senhor. Porém serão seus servos, versículo 8. Eles serão servos do Sisaque, para que vejam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O versículo 9 descreve: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e vem aqui a ação do Sisaque. Saqueou a casa do Senhor, saqueou os votos que haviam sido feitos por alguns, tinha muita oferta, eles faziam votos e levavam ouro, prata, e ele saqueou todos os recursos, todo o dinheiro, todo o ouro das ofertas, dos votos, saqueou tudo. Eles serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Aí o Sisaque subiu contra Jerusalém e levou tudo que encontrou. Saqueou os tesouros, tomou os tesouros da casa do Senhor, que envolvia todos os tributos e votos e presentes, levou os tesouros da casa do rei, portanto, os bens de família, os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também levou os escudos de ouro, o luxo do Salomão. Escudos de ouro que o Salomão tinha feito. Era uma grandeza. O Sisaque levou para o Egito. E o Roboão foi remediar a situação. Adquiriu, juntou cobre e fez uns escudos de cobre. É bem verdade que o cobre era mais resistente do que o ouro. Os escudos ficavam melhores, mas não eram de ouro. O luxo, o poder, a honra, a glória, a grandeza de Salomão foi levada. O Roboão fez esses escudos, entregou aos responsáveis pela segurança do palácio, a segurança da casa do rei, e quando ele entrava na casa do Senhor, quando ele tinha algum cerimonial, alguma festa, alguma apresentação pública, aí vinham aqueles seguranças, aquela guarda real com os escudos de cobre, e o ouro estava no poder do inimigo. Todas as vezes, versículo 11 diz, todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinha os da guarda e os levava, depois tornava a pôr na câmara da guarda. Aqueles ficou fazendo parte de um faz de conta que é ouro. Dava trabalho para manter parecendo com ouro. Polimento do cobre é muito penoso.
O versículo 12 diz: E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele. O nosso Deus é assim, ele dá oportunidade ao homem para se corrigir. E a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, não destruísse o reino, não destruísse totalmente a casa de Davi, a casa de Salomão, não fosse destruído. E a observação deste versículo 12, porque em Judá ainda havia boas coisas. Ainda tinha corações tementes, ainda tinha muitos que buscavam a face do Senhor, ainda tinha muitos que acreditavam na grandeza e na bondade de Deus, também para a segurança de cada um. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a confiar. A fidelidade conduz à segurança. Deus abençoe os meus amados irmãos. Vamos fazer a intercessão. Amado Senhor, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos, os que estão enfermos da saúde. Ó Deus, guarda cada família. Guarda, Senhor, opera poderosamente na vida do teu povo. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.